Vamos dar início a esse culto maravilhoso? Quantos aqui estão dispostos a adorar ao Senhor, a ouvir a sua palavra, a se revestir dele, da presença dele, de toda a força que dele procede? Amém? Todos estão prontos para isso? Então vamos nos colocar de pé. Já estivemos aqui numa consagração abençoada, saímos naquele frio, mas o Senhor nos aqueceu e estamos aqui para cultuá-lo, para adorá-lo, para render toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nosso Deus, Ele é um Deus que faz proezas, né? Temos aqui a nossa tecladista Karina. O nosso Deus é aquele que levanta, né? Que capacita. Aqui no violão Marcelo, e ele faz assim. Nosso Deus faz coisas novas e tremendas. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã? Porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é aquele que abre caminho, aleluia, é aquele que renova as nossas forças. Vamos fazer essa leitura devocional em Efésios 5, o versículo 10 somente, que vai relatar para nós o lugar para onde nós devemos ir, né? Nós temos um lugar para estar, nós temos um lugar para nos acolhermos. Efésios 5, 6, 10. 6, 10. Amém? Nós temos esse lugar de refúgio, e é um lugar que você certamente não vai sair da mesma forma que entra. Todo aquele que se dispõe a estar neste lugar, sai de lá com as suas forças renovadas, e esse lugar é a presença de Deus. Tem uma palavra que tem falado muito ao meu coração esses dias, que vai falar assim: não importa para o mundo o quanto o mundo vai ver o que você tem de Deus, ou seja, aquilo que você demonstra, aquilo que você derrama para que o mundo veja como testemunho, é algo, sempre vai ser algo tremendo, porque o nosso Deus é um Deus bom, o nosso Deus é um Deus generoso, e à medida que você buscar essa porção sempre vai estar disponível para a tua vida. Mas o que importa para Ele é o quanto Ele tem da nossa vida, o quanto Ele tem tido da tua vida, da tua existência, do teu tempo, da tua busca. Para o mundo, muitas das vezes vai valer sim, ele vê em você essa presença majestosa, essa presença gloriosa, porque o mundo, ainda que não saiba qual é a sede, mas a sede é de Deus, ele vai buscar. Quanto mais o mundo vê em nós essa presença e o efeito dessa presença, ele vai estar perto. O mundo vai ser atraído por essa presença, porque é algo diferente que o crente carrega. Mas para o Senhor, o que vale é o quanto Ele tem da nossa vida, o quanto Deus tem de você. E eu queria deixar essa reflexão nessa manhã. O quanto o Espírito Santo tem da minha vida, o quanto o Espírito Santo tem do espaço que eu permito Ele estar, o quanto o Espírito Santo tem da minha oração, do meu tempo de oração, do meu tempo de busca, do meu tempo de leitura na palavra, e isso vai ser levado muito em conta, amém? Porque os dias são maus, e o tempo que nós investirmos em estar nos fortalecendo no Senhor, vai ser levado em conta para que a gente venha permanecer firme, amém? Em Efésios 10, 6, 10 vai dizer assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Investir tempo com Deus é ser fortalecido dia após dia. O Espírito Santo quanto mais o Espírito Santo tem de mim, mais eu sou fortalecido. Quanto mais o Espírito Santo tem da minha vida, da minha mente, do meu coração, mais eu sou fortalecido. Quanto mais o Espírito Santo tem das minhas mãos, dos meus pés, mais eu sou fortalecido, amém? E que você possa ser fortalecido nessa manhã, porque você está aqui.
Você está aqui para adorar agora na comunhão dos santos, em igreja, na congregação, para adorar a Ele. Feche os teus olhos. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer, porque toda a força que nós precisamos procede de Ti, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, seja adorado nessa manhã. Que toda a honra, que toda a glória, que tudo aquilo que começou no nosso coração em adoração, Pai, seja entregues a Ti nessa manhã. A nossa atenção, Paizinho querido, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz falando conosco. Pai, em nome de Jesus, o primeiro lugar neste culto, na nossa vida, o primeiro lugar deste altar, Senhor, fica à vontade, é tudo Teu, nós pertencemos a Ti e queremos nessa manhã entoar canções de adoração, e que a nossa atitude seja de adoração, que o nosso gesto seja de adoração, Paizinho querido, que a nossa vida venha a ser nesse momento, Senhor, um sacrifício, uma atitude de adoração. Fica conosco essa oração que fazemos a Ti e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Muito obrigada. Glória a Deus. Vamos aproveitar esse momento de adoração e agora vamos render a nossa adoração através da oração. Da oração, eu quero chamar aqui a irmã Mônica para estar nos conduzindo na oração intercessória, na oração que se humilha, na oração que busca, na oração que mostra a dependência. Que você esteja nesse lugar agora com o teu coração totalmente entregue a esse poder, a essa presença nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, amém? Mais uma semana vencida, né? Para a glória de Deus, uma semana que passou, uma semana que está se iniciando, e o Senhor tem sido a nossa fortaleza, amém? Está frio, mas a igreja está aqui reunida no calor espiritual, a igreja que dá glória, glorifica o nome do Senhor, amém. Oração intercessória, vamos estar orando, vamos estar intercedendo, cadê o seu pedido de oração? Já está aí, aleluia, apresenta o seu pedido ao Senhor. É oração intercessória, não vamos orar só pelas nossas vidas, vamos também orar pelo nosso irmão. A oração intercessória ela é muito importante, a oração intercessória significa muito na vida, nas nossas vidas. É o que vou falar por mim, o que seria da minha vida se não fossem as orações intercessórias? Você pode estar consagrando, você pode estar buscando, mas todo mundo, sem exceção de ninguém, já passou por aquele momento de aflição que você quer orar e não consegue, você quer dobrar o joelho e não pode, não vou orar hoje não, vou orar depois. E é nesse momento que a oração intercessória ela surge efeito em nossas vidas. É nesse momento, aleluia, que você está lá fraco, debilitado espiritualmente, que Deus ele te visita pela misericórdia através da oração intercessória. Então, ora por você, mas também lembra daquele irmão que você já não vê mais, que é aquele irmão que por algum motivo ele fraquejou na fé, não está conseguindo caminhar. Ore, interceda, aleluia, por aquele irmão que está passando por um momento de dificuldade. Tem irmãos que nesse momento passando por aflição que a nossa mente nem é capaz de imaginar, mas de repente ele está aí, perto de você, orando, glorificando, consagrando, passando por aflição que você nem é capaz de imaginar. Que houve um momento que foi, rapidinho, tá? Não vou tomar muito tempo não, foi assim na minha vida. Quantas vezes, assim, Deus, Ele me resgatou, Deus, Ele me livrou de uma mente suicida, através da oração intercessória. Eu era líder de mocidade, eu estava ali consagrando, eu estava ali jejuando, mas eu tinha uma mente suicida. Quantas vezes eu ia e voltava do culto, louvava, glorificava, mas naquele momento de angústia, de aflição, a minha mente só se suicida. E eu tinha um veneno guardado. Eu ia, eu voltava para o culto, ainda quando vinha aquela aflição na minha alma, eu pegava aquele vidro. Sabe, não foi uma batalha fácil, foi durante muito tempo. Gente, durante muito tempo eu tive uma mente suicida. Eu vou dizer para você, o diabo só não ganhou campo na minha mente, porque tinha joelhos que se dobravam por mim. Graças a Deus, eu sempre encontrei pessoas que me abraçaram espiritualmente, e encontro até hoje. Então, abrace alguém espiritualmente, abrace alguém em oração nessa manhã, clame por você, pelas suas causas, mas também clame por aqueles que precisam, amém? Porque é um orando pelos outros, é um dando as mãos aos outros, e assim a gente vence. A gente vence na oração.
Não há dificuldade a ser vencida se não for na oração. A nossa vitória, ela vem na oração, amém? Então, nessa manhã, vamos estar intercedendo. Deus, em Tua presença nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar a Tua igreja que aqui está, o povo que Te louva, o povo que Te adora, o povo que Te glorifica, meu Pai querido, mas que no seu interior passa por situações que só o Senhor conhece, que só o Senhor contempla. Quantos, meu Pai querido, louvando, Te glorificando, mas o coração triste, o coração angustiado, porque o seu lar está passando por dificuldade, meu Pai querido, que só o Senhor sabe, porque tem um enfermo em casa, em situação muito precária, debilitada, porque as portas estão fechadas, Senhor, porque está passando por uma situação de desemprego, as finanças estão comprometidas, Pai da glória, e angústia na alma e aflição no espírito, os dias são maus, Senhor, inimigo de nossas almas, ele faz tudo para nos fazer parar, mas que a Tua misericórdia nessa manhã venha ao nosso encontro, Senhor, venha ao encontro das nossas vidas, tem misericórdia de nós, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja nesta manhã. Ouça, meu Pai querido, as vozes que clamam diante de Ti, ó Pai, os joelhos que se dobram, Senhor, as mentes que intercedem, Senhor, venha nos ajudar na nossa aflição, venha nos ajudar na nossa angústia, Pai querido, eis aqui a Tua igreja intercedendo nesta manhã, pedindo, Pai querido, somos carentes da Tua misericórdia, da Tua compaixão, venha socorrer o Teu povo, Senhor, venha socorrer a Tua igreja, em nome de Jesus, nos renova, nos restaura, que a dificuldade do dia a dia não tire de nós a fé, a esperança, a certeza de vencer, Senhor, aleluia, que tenhamos a convicção de que somos provados sim, mas temos um Deus no céu, que peleja pelas nossas vidas, que peleja pelas nossas causas, nesta manhã, Senhor, venha curar os enfermos, ó Pai querido, seja qual for a enfermidade, nesta manhã o Senhor tem em Tuas mãos a cura, o poder, a autoridade, para repreender a enfermidade, meu Senhor. Ah, meu Pai querido, tira do coração a tristeza, tira do coração a aflição, a angústia, seca dos nossos olhos as lágrimas, traz um novo cântico aos nossos lábios, alegria aos nossos corações, que possamos testificar e testemunhar que Tu és Deus, meu Pai querido, que temos muitas provações sim, muitas têm sido as nossas aflições, mas de que todas elas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado. Eis aí o povo que Te clama, visita o nosso lar, nossa família, nosso parente, ah, Pai querido, aqueles de longe, de perto, aqueles que nessa manhã passam por situações que nossa mente nem é capaz de imaginar, mas vá de encontro a eles, Senhor, visita com misericórdia, visita com amor, com compaixão, Deus da minha alma, nesta manhã, Pai querido, eu Te peço, meu Senhor, que a Tua presença, meu Senhor, se manifeste nos corações, que aquele que está chorando, aquele que está sofrendo, aquele, meu Pai querido, que nessa manhã está sendo angustiado, ele seja visitado com a Tua presença, ele sinta a paz do Teu Espírito, meu Senhor. Oh Deus da glória, ele vem encontrar em Ti a resposta, ele vem encontrar em Ti a solução, ele vem encontrar em Ti o refrigério, Senhor, para a sua alma. Nesta manhã, Pai querido, está tudo diante de Ti, as nossas vidas, as necessidades do Teu povo, a necessidade da Tua igreja, em nome de Jesus. Ô, glória! Varoa valorosa. Você pode se sentar. Irmão Frank, tem anúncios aí? Hein, Nath? Tem? Vamos fazer os anúncios. Ó, nós estamos entrando aí na terça dos aliançados, tá? Dia 1, 8, 15 e 22 de julho. Então, você tem esse encontro marcado aqui para receber uma palavra poderosa da parte de Deus, que vai tratar sobre alianças. Amém? Pode passar. Ó, dia 19, tá? Conta os milagres, é o Encontro Kids, já se tratando da EBF, pastora Regina, então, ó, já é um pré-encontro, então, né, já é, um dia só, então já o encontro, já vai iniciar esse tempo de festa, tá, de alegria para as crianças, e as inscrições é do dia 6, 8 e 13 de julho, não, peraí, deixa eu entender esse anúncio aqui. Tem datas de inscrições que começa hoje. Ah, tá. E o encontro dia 19 de julho. Então, ok. Qualquer dúvida que você tiver a respeito disso, já teve pessoas me procurando,
tá? Para saber a data do início da inscrição da EBF, eu já enviei os recadinhos. E então vai ter esse encontro, dia 19 de julho, sendo que as inscrições para a EBF começam hoje, dia 6, 8 e 13. Você vai ter esse tempo aí para inscrever sua criança, amém? Quemuel, 4 anos, tá? Dia 13 de julho vai ter aí a festividade de aniversário desse balé maravilhoso que o Senhor levantou aqui nessa casa, esse balé formado por essas meninas, por essas crianças abençoadas. Então, venha cultuar a Deus conosco em gratidão por essa data, 13 de julho, marca aí na sua agenda, pode passar. Também começou na quinta passada, começou já o curso dos homens, tá? Então, agora vai ter o encontro dia 10, 17, 24 de julho, depois 7, 9 e 10 de agosto. Investimento, R$40, procurar o pastor Júlio, que inclui certificado, confraternização e formatura e um conteúdo abençoado da parte de Deus, que está sendo ministrado para a vida dos homens, tá? Campanha do agasalho, você que tem aquele agasalho, que de repente não cabe mais, né? Já alcançou as medidas, ou de repente encolheu também, tá, gente? Tem agasalho que encolhe. Tem um lugar certo aí para você destinar, tá? Doar. Mimos e Encantos, todas as segundas, das 14 às 16, com a reverenda Tânia, só procurar ela, fazer sua inscrição e vir partilhar desse momento aí de aprendizado terapêutico, onde você vai aprender a fazer aí um mimo que vai encantar outras vidas, tá bom? Tem mais? Acabou. Pastora Silvia, pode vir, tá? Que você já vai pregar a palavra. Endossando um último anúncio, que o pastor Júlio não botou aqui, mas existe, tá, gente? Nossa igreja trabalha, né? Trabalha pra caramba. Trabalha, a hora, intercede, tem de manhã, tem de noite, tem de tarde, não é verdade? E todo mundo está aqui, mas também tem lazer. E vai acontecer no próximo sábado. Nós vamos fazer um almoço aqui, não é isso, Diácono Luiz? Caramba, vai ser um almoço, vai ser churrasco. Então, você vai doar aquele quilo de carne, eu vou doar o meu. Nós vamos somar e vamos nos divertir aqui no terraço. Irmãos, nós vamos ter oração inicial, oração final e no período do meio, somente muito relax, muita conversa, muito tudo, amém? E ainda vamos ter sorteio, porque eu vou sortear as bolsas de couro da Cécia. A Isa tomou um susto. Brincadeira, gente. Se Cécia tivesse aquela, mãe, você está doida. Então, eu quero convidar você para estar nesse lugar. Você vai dar seu nome ali com o pastor Júlio, para a gente poder providenciar quantidades adequadas e a gente não fazer aquela montoeira de comida que todo mundo traz muito e acaba sendo desnecessária a quantidade. Então, você vai falar conosco. Irmãos, vai ser uma tarde de muita alegria, uma tarde de diversão para você relaxar. Amém. Estar em confraternização é sempre muito bom, não é verdade? Vamos nos colocar de pé. Agora é o momento da palavra. Que você possa colocar o teu coração naquilo que Deus quer nos comunicar, quer me comunicar nessa manhã. Deus querido, aqui a tua filha, Pai, que vai ser esse canal da tua mensagem, Deus, do teu evangelho, que é poder de Deus na vida do homem, Senhor, que os nossos corações sejam acessíveis nessa manhã, que a nossa mente, que todo o bloqueio que porventura há, caia por terra nessa manhã, e que nós venhamos receber aquilo que tu tem para nós, e que tua bênção esteja sobre a vida da tua filha, sobre os negócios da tua filha, sobre o lar dela, sobre a sua família, sobre a sua saúde, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. I love you, Cris. Graça e paz, Igreja de Cristo, amém? Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa e poderosa paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, essa paz, ela é fundamental na nossa vida. E nós temos que desfrutar dessa paz. Se você puder estar de pé, nós vamos meditar juntos hoje em Mateus 25, o capítulo é o 25, versículo 1 até o 13. Eu vou acompanhar pelo televisor por conta do meu óculos, que não está comigo. Amém?
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram loucas ou nécias, e 5 prudentes. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pode se assentar, igreja. Senhor, eu te louvo pela tua poderosa palavra, Deus. Que eu diminua, Senhor, que tu cresças, que o teu Espírito comunique à tua igreja o que queres, Senhor. Se revela para nós no profundo de cada ser, alcança o nosso coração, alcança a nossa mente, alcança tudo aquilo que precisa ser transformado para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus por isso. Primeiro eu quero falar sobre o que a Bíblia fala, como se fosse uma radiografia dos tempos de hoje. A Bíblia vai dizer que há pessoas desapercebidas como o tempo de Noé, e vai dizer também que até aqueles que esperam acham que Jesus não vai voltar ou que está demorando muito. Está na Bíblia. Eu vou pedir, por favor, para me ajudarem, em Mateus 24, do 36 ao 44. Se nós formos desfolhar o Evangelho de Mateus, nós vamos perceber que há uma série de parábolas que Jesus nos deixa para nos despertar sobre a sua vinda. E eu não poderia pregar outro tema essa manhã, porque o Espírito Santo já havia comunicado, já está me comunicando ao meu coração há muito tempo sobre essa palavra e sobre esse tema. E o mais interessante é que ontem, quando o pastor me mandou a mensagem, eu estava no trabalho, quase que eu não vi a mensagem dele. E aí, quando eu olhei, falei: posso, pastor? E logo depois a minha filha falou: mãe, tá tudo certo, né? Eu tinha marcado com ela para a gente sair hoje. Eu falei: filha, eu não vou poder. Porque eu entendo que aquilo que Jesus comunica ao nosso coração, nós precisamos obedecer. Nós precisamos parar e atender. Nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo. E Mateus 24, 36, do verso 36 ao 44, vai dizer assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Vamos até o 44. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, de Jesus. Porquanto, assim como nos dias antes do dilúvio, eles comiam, eles bebiam, eles casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Meu Deus, eu vou falar, e não o perceberam. Jesus está nos comunicando, Ele está falando, o Espírito nos exortando, e nós, às vezes, não estamos o percebendo. E não o perceberam. Até que veio o que, igreja? O dilúvio. E os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada.
Vigiai, pois, porque, novamente, não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós apercebidos, atentos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Agora nós vamos em 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 9 a 13. Então, eu entendo que há uma normalidade do mundo. O mundo segue o seu caminho. O mundo segue, né, as suas escolhas, assim como no dia de Noé. Então, a Bíblia já nos deixa claro, no Novo Testamento, que é como se tudo fosse como ainda no tempo de Noé. As pessoas não estão percebendo. Deus está falando, a vida segue a sua normalidade. E a gente tem que estar atento dessa normalidade, como está na nossa vida. E vai falar assim, em 2 Pedro 3, do 9 ao 13. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Então, eu entendo que essas pessoas, né, esse versículo está falando de um determinado povo que sabe da promessa, mas considera que ela está o quê? Atrasada, ou que ela nem vai o quê? Acontecer. Amém? Mas é longâmino para convosco, não querendo, por quê? Porque ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá novamente, olha, tudo, a palavra de Deus, ela se encaixa. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Nós vamos até o 13. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, todas as coisas corruptíveis têm um fim determinado, mas aquilo que é incorruptível não tem fim, aleluia! E nós estamos nele. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos, nós estamos aqui, amém? Nós estamos aguardando a promessa de novos céus e nova terra, em que habita a justiça de Deus, aleluias? Então, eu entendo que há dois cenários, daqueles que estão em Cristo e já estão desapercebidos da sua volta, acham que ele não vai voltar, ou que ele está atrasado demais, e aqueles que não estão apercebidos, que estão vivendo as suas próprias vidas, conforme a sua vontade, sem a direção de Deus. E dentro dessa palavra, hoje, que nós estamos ministrando da parábola das 10 virgens, o mais interessante é que o Evangelho de Mateus, ele vai apontar para a cultura judaica. E ele fala o quê? Diferente de um casamento brasileiro, que o noivo espera a noiva lá, ó. É assim, mais ou menos? Espera lá, fico até com pena de alguns noivos, fica lá todo murchinho lá esperando a noiva no altar. Na cultura judaica, é a noiva que espera o noivo. Então, vamos imaginar esse cenário. Haviam 10 virgens ali nessa parábola que Jesus nos deixou. Elas estavam aguardando o noivo. Só que, por elas usarem as lâmpadas, é sinal que já era algo tarde. Já era noite, e elas precisavam estar com as suas lâmpadas acesas, para que esse cortejo fosse o quê? Iluminado. Só que vai dizer a palavra que há uma separação. Haviam 10 virgens, ok? Só que algumas, as 5, estavam preparadas. Então eu entendo que esse capítulo vai falar que a igreja precisa estar preparada. Vamos falar juntos? Preparada. Nós precisamos nos preparar,
Porque não basta só estar com a lâmpada. Tem que estar com azeite. Tem que estar com reserva. Porque é no dia mau que nós vamos saber a quantidade de reserva do azeite do Espírito Santo, da presença de Deus que está sobre nós. É no dia mau, quando ele bate na porta, como nós vamos enfrentar o dia mau. A notícia ruim, o desemprego, a traição. Amém? As portas fechadas. Como nós vamos enfrentar esse dia sem a ajuda do Espírito Santo? E Jesus está falando, vocês precisam estar preparados. E essa preparação da igreja, ela só acontece por meio do Espírito Santo de Deus. É por meio do Espírito que nós somos habilitados a poder triunfar nessa terra, a poder resistir, a poder chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. E nós vamos cantar, amém? Glória a Deus, glorifica a Deus aí. Glorifica o teu Senhor. E isso também é momento da gente. Aqui neste momento nós precisamos encher-nos do Espírito Santo. Não é tempo de ficar só no raso, é tempo de ir mergulhar com o Espírito nas águas profundas. Então hoje é dia da gente pensar assim, eu preciso encher a minha mente da presença do Espírito. Puder até abaixar um pouquinho aqui, porque eu falo alto, irmão, para não incomodar os irmãos. Eu preciso encher o meu corpo do Espírito Santo e já coloca a mão, repreende enfermidade sobre o teu corpo, repreenda mau pensamento, repreenda tudo aquilo que está te impedindo de guardar o azeite, de esperar o noivo, de chegar naquele grande dia, em nome de Jesus. Se Jesus falou que vão ter pessoas que não vão estar preparadas, nós precisamos vigiar. Nós precisamos, é o alerta de Cristo. A Bíblia é o grande alerta de Deus para a humanidade. É Deus se revelando, é Deus falando, é Deus exortando, é Deus mostrando a nós uma direção. Então, deixa eu achar aqui o meu papel. Glória a Deus por isso. Nós precisamos estar verdadeiramente ligados a Ele. Só achar aqui o esboço. E vamos sem esboço. Porque se não tiver o Espírito, a gente perece. A gente murmura, a gente enfraquece. Porque a palavra de Deus vai dizer o quê? O que esperam no Senhor, renovarão o quê? As suas forças. Por que nós encontramos então tantos abatidos no nosso meio, sem forças, desanimados e até dizendo que a igreja está morta? Não meça o poder do Espírito Santo pela sua própria vida. Se submeta a Deus para que você receba a força e o poder do Espírito Santo essa manhã, para que você consiga enxergar as maravilhas de Cristo no meio da sua igreja, porque Ele é a cabeça da igreja e nada vai mudar isso. Com 10 pessoas, com 5 pessoas, com 50, com 1000, Ele vai ser a cabeça da igreja. Não meça o grau espiritual da casa que você congrega por número de pessoas. Olhe para si mesmo. Você é esse fator, você é essa pessoa ao qual tem que estar aguardando a vinda de Cristo com a tua lamparina cheia e com a reserva do lado. Aleluias! Mas olha para o vizinho, olha para o irmão e não está com azeite. Cuida do teu azeite. Porque aquelas loucas, naquele momento lá, quando gritaram, eis que vem o noivo, elas se desesperaram, estavam todas dormindo. Estavam descansando, talvez o cansaço, a jornada cansa. A vida às vezes nos cansa realmente. Nós somos humanos. Aleluia. Nós somos humanos. Tem dias que a gente está cansado. Então o que aconteceu nesse cenário que Cristo relata é que nós éramos virgens. Só que Deus nos requer essa manhã a santificação da igreja. Santificar para ter relacionamento. Porque quem é salvo se santifica. Nós não nos santificamos para a salvação. Por quê? Porque a salvação é a obra gratuita de Deus. Pela graça sois
salvo, isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Mas uma vez que entendemos a importância da salvação, vamos nos alinhando para a santificação, porque nós queremos nos relacionar com Deus. Não há relacionamento sem santificação, porque Ele é santo. Tanto que a palavra de Deus vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Então ali, a condição das virgens ali, na verdade, todas eram virgens. Mas a forma como elas estavam esperando a vinda dele. Nós podemos dizer claramente que isso faz alusão à igreja e o próprio Senhor Jesus. Essa parábola. Quem não espera no Senhor perde as forças. Porque a palavra diz: os que esperam renovam as forças. E quem não espera fica prostrado, fica caído, fica perdido, fica desanimado, vai perdendo o ânimo para servir. E o que nos impede de entregar o melhor culto ao Senhor essa manhã? O que nos impede? O que pode nos impedir de desfrutar o poder de Deus, desse poder maravilhoso, desse amor maravilhoso, dessa graça abundante de Deus? O que pode estar nos travando? Igreja de Cristo, abençoada. Nada poderá impedir, nada poderá te parar, nada pode te paralisar em nome de Jesus. Porque nós estamos querendo essa manhã, como temos vivido, nós queremos mais de Deus. Nós queremos mais azeite, amém? Eu quero mais azeite. Eu quero, Senhor, eu quero mais. Aleluias. Eu quero que tu me enchas mais. Talvez você tenha um pedido aí no teu coração para Deus. Senhor, eu preciso que tu ajas nessa área da minha vida, me dá mais para eu poder resistir ao diabo, para eu poder negar o pecado, porque pecado é errar o alvo, e nós não queremos ficar errando o alvo. Meu alvo é o quê? Meu alvo é Cristo. Meu foco é Ele. A minha mente tem que estar agora direcionada para Ele, igreja. E a Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que em algum momento, todas estavam o quê? Dormindo. Tudo bem? Mas tinha alguém acordado, não tinha? Vamos ver aqui? Vou pedir para o irmão colocar aqui, por favor. Amém. Versículo 6. Versículo 6, por favor, de Mateus 25. Eu esqueci até de falar o livro. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Tinha alguém clamando. Tinha alguém que não estava dormindo. A igreja está viva. Tem pessoas clamando, amém? Tem pessoas nesse lugar clamando? Porque nós entendemos que orar não é religiosidade. Orar é intimidade com Deus. Porque o mundo diz que orar é cafona, é fora de moda, é religioso. Orar não é religioso, orar é intimidade, é relacionamento. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Esse clamor estremeceu aquele lugar ao ponto de despertar todas as que estavam dormindo. Ouviu-se um clamor: aí veio o esposo, aí veio o esposo. Aleluia! E esse clamor foi suficiente para acordar todos e já direcionar aquele ambiente. Você crê que o teu clamor tem poder de impactar o ambiente onde você está, o ambiente onde você mora, o ambiente onde você trabalha e a tua própria existência? O teu clamor vai destapar os ouvidos daqueles que estão, tentando resistir a Deus. O teu clamor, há algo poderoso de Deus no clamor da igreja. Nós somos testemunhas disso, amém? Nós já vimos os milagres de Deus e não vai ser diferente agora por aqueles que a gente está clamando. Não vai ser diferente, amém, igreja? Nós não estamos clamando pelos enfermos, clamando pelo nosso pastor. Não vai ser diferente, aleluias!
Eis que vem o noivo, sai ali ao encontro. O clamor é poderoso, o clamor da igreja é poderoso. Ela destapa os ouvidos espirituais, ela quebra as hostes malignas, ela dá ordem ao inferno em nome de Jesus, que saia da nossa frente, porque nem as portas do inferno vão prevalecer contra a nossa vida, contra a igreja de Cristo, que não está falida, porque Jesus é poderoso, Ele reina absolutamente. A igreja não é falida, a igreja não está morta. A igreja está viva, sendo cuidada, tratada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos de igreja, somos nós, exatamente nós que chegamos essa manhã, rompemos aquela porta e sentamos aqui. Nós estamos vivos para adorar a Deus. Então essa manhã é manhã da gente clamar mesmo, contra tudo que tem tentado impedir que a gente reserve o azeite do Espírito Santo, que a gente desfrute da intimidade com Deus. Tem que cair por terra hoje todo ídolo no nosso meio, tudo que está afastando a nossa adoração a Deus, porque Ele nos reputou como seu povo, ovelhas do seu rebanho. E não pode ser diferente. Essa manhã nós temos que partir mesmo na autoridade do Espírito Santo, no nome de Jesus, contra todas essas ciladas malignas desse tempo, que quer nos deixar desapercebidos desse poder que está dentro de cada um de nós. Bota a mão no teu coração. Está sentindo ele batendo? Oh, é graça de Deus, é milagre de Deus. Tem um Espírito que se move dentro de você. Você não está sozinho para enfrentar esse problema. Você não está. Você está cheio do Espírito Santo. E mesmo que esse problema tente te enfrentar, tente resistir por mais algum tempo, é 1 ano, é 2, o Espírito está com você, te assistindo nas tuas fraquezas, é 3, é 4, mas uma hora ele vai cair em nome de Jesus. Eu declaro essa manhã na autoridade do nome de Jesus. Porque eu não estou indo sozinha, eu estou indo no nome daquele que é poderoso. E sobre o nome dele, todas as coisas têm que submeter, até os demônios. Aleluia, porque a Bíblia fala isso. Até os demônios se submetem ao nome de Jesus. E o que não vai se submeter, que enfrentamento é esse que você pode estar vivendo, que vai resistir a essa ação? Uma hora ele cai, em nome de Jesus. Você já pode dar um brado de vitória. Eu creio, Senhor, glória a Deus, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é da igreja, a igreja marcha triunfante, a igreja é gloriosa, porque Jesus está à frente. Não é pastor, não é ministro, aleluias, é Cristo que está na frente, e é gente que está indo com Ele. Ela é poderosa, porque Cristo é a cabeça, e nós estamos atrás dele. Opa, eu estou com ele. Aleluias, nós estamos juntos. A palavra de Deus diz que nós estamos enxertados. Já viu uma planta enxertada? Sérgio às vezes faz uma misturada lá, bota isso aqui com aquilo ali, só me chama para ver. Eu não entendo nada. Mas eu vejo que daqui a pouco o negócio começa a se misturar. Se for rosa, então começa a ter uma outra cor. É assim. Nós estamos misturados em Cristo. Nós estamos enxertados nele. Nós somos dele e não abrimos mão. Declara isso sobre a tua vida. Declara isso contra todos os enfrentamentos espirituais que você pode estar vivendo. Enfrentamento físico, de saúde, espiritual, financeiro. Bota para correr em nome de Jesus, igreja. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluias. Nós não fomos chamados por Cristo para ficar na beira do caminho. A igreja não foi chamada por Jesus para ficar no meio do caminho, para ficar prostrada, para viver frustrada. A igreja não foi chamada, o preço do sangue dele é valioso. Nós não fomos chamados para vivermos como um povo falido, frustrado, depressivo, deprimido. Um povo sem expressão. Nós fomos chamados para romper os céus. Nós fomos chamados para fazer as boas obras de Cristo. Nós fomos chamados para falar com autoridade espiritual. Esse chamado está sobre o teu ombro aqui, ó. Está sobre o teu coração, está sobre a tua mente.
Você foi chamada para ser vitoriosa. Meu irmão, minha irmã, nós fomos chamados para vencer. Com Cristo é vencer ou vencer. Não tem outro resumo da nossa história. É vencer ou vencer. Esse é o que está sobre a tua vida. A autoridade do Espírito Santo para fazer as maravilhas que Cristo já te determinou, já te entregou, aleluias. E nós vamos marchar. E o inferno vai ter que começar a recuar. Ele vai começar a recuar. As portas começam a se abrir. O corpo começa a ser tocado pelo poder do Espírito Santo. A mente começa a ser sarada. Os pensamentos suicidas têm que ir embora. Porque a casa tem dono, aleluias. A casa tem dono, aleluias. A igreja tem dono. É a igreja triunfante, em nome de Jesus, aleluias. Tem que bater em retirada todo o mal, todo o inferno, todo o principado, toda a potestade que tentar contra a igreja de Cristo. Aleluias, aleluias, nós já declaramos isso para todos os membros dessa igreja, os que estão, os que não estão, os que ainda vão vir, porque Deus vai trazer pessoas, você crê? Eu creio porque essa igreja é dele, aleluias. Só um momento. Bendito é o teu nome, Senhor, essa manhã, Pai. Senhor, nós estamos declarando, mora em nós, Senhor. Pode morar na nossa vida. Dirija conforme a tua vontade. Leva-nos, Senhor, na direção que tu tens para nós, Senhor. Nos faz, Senhor, mais fortes, Senhor. Senhor, mais destemidos, ó Deus. Coloca a intrepidez no meio do teu povo, ó Deus. Para que tudo aquilo que tu deixou, Senhor, como legado para a igreja, possa se realizar por meio de nós, por meio de cada um de nós, Senhor. Fortalece a igreja, Senhor, a igreja triunfante. Coloca dons, Senhor, no meio da tua igreja, Deus. Derrama dos dons espirituais, para que a tua igreja possa marchar, a Deus, para a vitória, possa marchar na autoridade do Espírito Santo, para que com a boca, com as mãos, com todo o ser, com todo o nosso corpo, nós demos graças ao teu nome, glórias e louvor. Seja, Senhor, exaltado essa manhã, por meio de cada vida, Senhor. Habilita, Senhor, a nossa vida para caminhar, Senhor, até aquele grande dia, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. As suas palmas engrandecem o nome do Senhor. Nós vamos fazer nossos dízimos e ofertas. E eu queria deixar uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E eu quero te falar algo essa manhã. Talvez você esteja encontrando dificuldade de entregar seu dízimo e sua oferta. Mas eu quero que você, aonde você está, eu quero que você faça uma oração ao Senhor essa manhã. É diferente da gente não entregar porque a gente não quer. Eu estou falando com quem quer entregar e não tem como entregar. E depois eu vou falar com quem não quer também. Mas agora eu quero falar com quem quer entregar e não tem conseguido entregar. Eu quero falar que talvez a porta esteja fechada do emprego para você. Talvez você esteja com muitas dívidas. Porque nós somos de carne e osso. Ainda bem que não tem anjo aqui, tem até os de Deus. Mas eu estou falando para homens e mulheres. Carne e osso. Aleluias. Então você que sente o desejo de entregar seu dízimo e sua oferta e não tem tido essa possibilidade. Em nome de Jesus, você faça a sua oração essa manhã. Aí onde você está sentado, eu quero orar por você. Eu quero orar para apresentar a sua vida a Deus essa manhã. Para que você possa romper. Para que essas portas possam ser abertas. Para que a provisão te alcance, a prosperidade te visite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, amado Deus e eterno Pai. Senhor, nós estamos no momento de entregar dízimos e ofertas.
Senhor, alcança aquele que não tem podido entregar, ó Deus. Senhor, movimenta agora no mundo espiritual para que chegue no mundo físico a provisão para os teus filhos essa manhã, porque a tua palavra diz que tu abre portas aonde não tem porta, ó Altíssimo, e nós rogamos que as bênçãos espirituais que procedem da tua mão, do teu trono, venham recair sobre cada irmão aqui essa manhã. Senhor, abre a porta. Senhor, abre os celeiros, manda a provisão, envia o que o teu filho e a tua filha está precisando essa manhã, para que ele possa romper, para que ele possa ser um dizimista, para que ele possa ser um ofertante, porque é o desejo no coração dele, queimando, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Em nome de Jesus, agora eu falo para quem não quer dar. Senhor, toca na mente e no coração, ó Deus. Se revela, Senhor, na interioridade, Senhor, daqueles que ainda não entendem esse propósito, ó Deus. Vasculha por dentro, Senhor, e revela, porque Tu és o Deus da vida de cada um aqui dentro essa manhã. Senhor, assim nós Te pedimos que haja um movimento sobrenatural, aleluias. Eu rogo essa manhã um movimento sobrenatural nas finanças do Seu povo, Senhor, porque a Tua palavra diz que é melhor dar do que receber, aleluias. Portanto, ó Deus, movimenta agora o mundo espiritual em favor das finanças dos Teus filhos essa manhã, em nome de Jesus, amém. Pode entregar os dízimos e as ofertas, aleluias. Não trouxe, aleluias. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ô glória, aleluia. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã gloriosa, onde o Senhor encheu as nossas vidas, onde o Senhor nos levou a águas profundas, ó Pai. Somos gratos, ó Deus querido, por Tua força, por Tua presença que habita em nós, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que aconteceu aqui, aleluia, aleluia. Aplauda Ele, querido, aplaude a Ele, aleluia. Nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, e operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e as infinitas consolações do Espírito Santo, seja sobre você, seja com você, e continue regendo a tua vida, até que Ele venha, e aquele que acredita, pode dizer amém nesse momento. Aleluia, aleluia.